Olá pessoal, boa tarde. Estamos dando início à nossa aula e tio Jorge esqueceu de novo de dizer: vocês precisam fazer a tarefa da página 300, tá certo? Ok? Do nosso livro. Em relação ao escravo indígena e aos negros africanos, teve a resistência. Cansados de castigo, cansados de apanharem, cansados de passarem fome, cansados de sofrer, eles lutaram pela liberdade. Eles lutaram para dizer assim: eu não quero, não preciso disso. Eu quero ser valorizado. Eu quero ser gente, ver como gente. E começou uma resistência muito grande entre os negros, os índios e os seus donos, os senhores de engenho, os portugueses. Os africanos sempre resistiram à escravidão. Eles resistiram, por exemplo, preservando elementos de suas culturas, como práticas religiosas, festas e comemorações. Eles eram muito felizes nas comemorações dele, tanto os indígenas quanto os negros africanos. As religiões, eles eram politeístas, mas eles sabiam como adorar o Deus que eles criam, o Deus que eles tinham uma certa crença, tá? Pois lembrando que eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses e de repente eram presos, eram castigados, eram amordaçados e muitas vezes sem alimentação, por um castigo mais cruel, tá? E essa resistência foi muito. Além disso, muitos escravos procuravam causar prejuízos aos senhores, por exemplo, trabalhando em um ritmo mais lento, quebrando ferramentas ou queimando plantações de cana-de-açúcar. Já era uma grande briga aí por causa disso, né? A pessoa: poxa vida, eu fechei, plantei, gastei. De repente, vocês vão lá, tacam fogo. Mas isso é a revolta deles, porque eles queriam chamar atenção para aquilo que eles queriam, que era a liberdade que eles tinham e o senhor de engenho com os portugueses tiraram. Os escravizados também fugiam e formavam comunidades em meio à mata, em regiões de difícil acesso. Essas comunidades eram chamadas de quilombos. Ora, quem era conhecedor da mata eram os indígenas. Os portugueses não conheciam. Então eles iam para bem longe, faziam os seus quilombos e ali ficavam refugiados, longe, mas em qualquer momento podiam ser capturados pelos portugueses. Mas eles conseguiam escapar. Muitos quilombos se organizavam de forma parecida aos reinos que existiam na África. Geralmente, cada quilombo tinha um chefe que tomava as decisões, procurando ouvir os outros membros da comunidade. As prioridades dos quilombolas eram a produção de alimento e a defesa do quilombo. O que sobrava de alimento era trocado por armas e também por produtos como sal e tecido. Nós sabemos que não existia moeda, então lá é a troca, tá? É a troca, fala bem o texto. Um dos maiores quilombos da colônia foi o dos Palmares, formado no século XVII, na divisa dos atuais estados de Alagoas e Pernambuco. O quilombo dos Palmares chegou a ser habitado por cerca de 20 mil pessoas e resistiu por quase 100 anos. Nesse quilombo, o governo era exercido por um rei, Zumbi dos Palmares. Foi o seu último rei e também o mais conhecido deles, tá? Era uma briga feia, eles fugiam
porque conhecia o povoado, a aldeia. E impressionante, várias coisas que a gente veio o líder, né? Zumbi foi um grande líder? Foi, mais conhecido, né? Mas também aquele senhor de engenho foi um líder para eles, sendo que esse líder, ele levava ordem de um líder superior, que era o rei de Portugal. E o rei de Portugal tinha a obrigação de atender a ele, ao rei de Portugal, e os donatários, o senhor de engenho, teria como obrigação de passar a cobrança para os seus escravos, uma vez que escravo não tem vez e nem voz. Então eles começavam a queimar plantações, eles começavam a dar prejuízo ao engenho, começava a trabalhar mais lento, embora sabiam que eram castigados, embora sabiam que ia ser amordaçado, embora sabiam que eu não ia jantar ou nem almoçar, coisa parecida, mas eles estavam querendo a liberdade. E isso, eles fugiam também e criavam os quilombos, né? E eu acho que ser escravo não é fácil, nessa época muito difícil, onde tinha um preconceito muito grande com o pobre, com a pessoa de cor, com os escravos, né? Com os indígenas, e aí pronto, aproveitou da ocasião e o rei de Portugal começou a mandar ordens de castigo, ordem de não se alimentar, ordem de trabalhar 18 horas por dia, um absurdo, e eles estavam muito cansados. Então, eles tinham uma liberdade que até antes dos portugueses chegarem aqui em 1500, eles tinham uma liberdade total. E os negros africanos, por ter uma dificuldade lá na África, eram vendidos também para o Brasil para fazer o trabalho aí nos engenhos do açúcar, tá? Agora vejam que situação chegou. Tanto conflito, tantas dificuldades, tantos problemas. A Holanda, olhou para o Brasil. A Holanda era uma das maiores produtoras de açúcar e olhou para o Brasil. E a Holanda veio ao Brasil, pegou as mudas que eram nossas, levou para a Holanda. Beleza, deu o solo perfeito. A agricultura lá da cana de açúcar foi perfeita. Deu muita cana e deu muito açúcar. E a Holanda começou a produzir açúcar. E o açúcar aqui no Brasil começou a cair. Porque a Holanda abriu os olhos, a Holanda roubou nossas mudas, levou para lá e começou a produzir um açúcar mais de qualidade do que o do Brasil. E começou a vender demais, mais do que os portugueses. A produção e o comércio do açúcar no Brasil geraram grandes lucros, com certeza, atraindo interesse de outras nações. Assim, entre 1630 a 1654, os holandeses dominaram a capitania de Pernambuco, principal produtor de açúcar da colônia, e outras capitanias da região. Durante o período de dominação, diversas transformações foram realizadas pelos holandeses, principalmente na cidade de Recife, como a abertura de novas estradas, a pavimentação de ruas e a construção de pontes e canais. Além disso, os holandeses facilitaram os empréstimos aos senhores de engenho para que realizassem melhorias em suas propriedades e ampliasse a produção do açúcar. Com essa história toda, Holanda colocou Portugal em decadência em relação ao açúcar, porque a Holanda começou a produzir o açúcar melhor e simplesmente vendeu muito e até mais barato do que a do Brasil, tá? Então a Holanda foi uma grande produtora de açúcar, tá? E fica aí uma curiosidade para vocês. Pesquisem vocês
E hoje, será que a Holanda produz açúcar, né? Isso aí que é 1630, eu acho, 1632, muito tempo, né? O que é que a Holanda produz? Como é que a Holanda é hoje? Tá? Assim como o Brasil, né? O Brasil mudou muito em relação à sua economia. O Brasil é uma potência, o Brasil é um país que não era para ter pobreza, não era para ter fome, mendigo, pessoas sem moradia, porque nós somos um país rico. Mas enfim, nós fomos nas nossas histórias, sempre teve alguém que veio passar o mão, né? A corrupção, as coisas erradas da vida acontecem, né? Embora errado, mas está acontecendo. Então eu queria que vocês fizessem a página 302, dessem uma lida na página 303, que é a revisão do conteúdo, e nós assim fechamos o nosso conteúdo de história. Mas vocês precisam fazer em casa também a página 305 e 306, que é uma atividade de revisão muito bem elaborada e que vocês vão precisar de leitura e pesquisa no livro. E, com certeza, você é um gênio. Então, tenho certeza que você vai acertar e vai fazer. Um beijo no coração. Tchau.